Boa noite, a graça e a paz seja com cada um de vocês. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 17. Nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus nesse período de Páscoa, da Páscoa cristã. E nós vamos ler então esse texto, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 17 até o 23. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração, pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Amém. Quero pensar com você, por ocasião desse tempo tão especial para nós, uma das festas mais importantes para nós, cristãos, que é a Páscoa, é o tempo de pensar na cruz, na morte de Jesus e também na sua ressurreição. Então, nessa noite eu quero pensar com você a cruz de Cristo, o instrumento de Deus para a reconciliação. Quero me referir a uma citação. A cruz não foi um incidente na vida de Jesus e não é um simples incidente teórico na experiência dos cristãos. Ela não é apenas um aparelho de tortura, mas um verdadeiro instrumento de extermínio. Na mesma cruz em que o Filho de Deus foi imolado, foram sacrificados todos os que nele foram incluídos. A cruz de Cristo tem consequências mais abrangentes e envolve outros aspectos além dos históricos. Não foi somente Jesus quem morreu naquela cruz, já que ele era o representante universal da humanidade. Não há cristianismo genuíno sem a morte do pecador na cruz de Cristo. É falsa toda e qualquer experiência que deixa os crentes com direitos e reivindicações. A salvação mediante a cruz visa restituir a glória de Deus perdida pelo homem na queda. Esta restauração nada tem a ver com a glória humana. Não há, na mensagem da cruz, a menor ênfase nos valores humanísticos ou nos programas de entretenimento da alma. Se estivermos crucificados com Cristo, nada mais nos resta senão viver completamente para a glória de Deus. A história da cruz é a história da nossa morte. O autor é o pastor Glenn Fonseca Paranaguá, no seu livro Cruz Credo, o Credo da Cruz. Ele então quer discutir conosco que a cruz, o que aconteceu na cruz, vai além daqueles eventos históricos. Por exemplo, o Império Romano, o sistema religioso judaico, vai além disso. Vai além de Cristo estar sendo morto por um julgamento que foi corrompido, por um julgamento ilegal, até mesmo ilegítimo, com acusações falsas, sem testemunhas confiáveis. Vai além disso. A cruz, ela se refere não só à morte de Jesus, da pessoa de Jesus, mas Jesus está ali representando toda a humanidade, todo ser humano. Quem morre na cruz é Jesus, mas morrem com ele também todos os seres humanos. Então ele está sugerindo isso, que a morte de Cristo ela vai além do que aquilo que nós podemos ver, além daquilo que nós podemos enxergar.
Nós estamos comemorando a Páscoa, uma festa de origem judaica, mas que ganhou uma ressignificação feita pelo próprio Jesus aos seus discípulos. A festa original serve para contar a libertação do cativeiro que o povo de Israel sofreu por 430 anos no Egito. Seu ritual e símbolos recordam o sofrimento, as súplicas e a chegada de Moisés para liderar o povo. Contudo, particularmente, ela recria o cenário da última noite no Egito, quando o anjo da morte foi enviado por Deus, ceifando a vida dos primogênitos de todas as famílias que não estavam protegidas pelo sangue de um cordeiro que morreu especialmente para aquela ocasião. Então, particularmente, a Páscoa é uma festa judaica que vai rememorar a saída de Israel do Egito, lá no tempo de Moisés ainda. Mais tarde, tais símbolos foram atribuídos a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, morto pela nossa libertação, o primogênito, morto em resgate para nossa salvação, seu sangue derramado sobre nós, afastando a condenação da morte eterna, sua ressurreição, que nos conduz a uma nova vida longe do cativeiro do pecado para a glória prometida pelo Pai. Então, toda aquela simbologia, aqueles elementos que eram usados na Páscoa, mais tarde foram todos atribuídos à pessoa de Jesus, colocados sobre a pessoa de Jesus. De modo então que a morte de Jesus na cruz do Calvário adquire contornos que vão além da Páscoa judaica. Ela se estende para com um efeito muito mais amplos, muito mais profundos, muito mais significativos do que a saída de Israel do Egito. Ela se refere à saída de toda uma raça humana da escravidão do pecado, essa possibilidade. Para os judeus, o ponto central da Páscoa é o encontro da família ao redor da mesa, com a refeição pascal, o cordeiro assado, as ervas amargas, o pão ázimo e o vinho. Então o chefe da família lê um trecho da Torá e a história de Israel é contada. Então, para o judeu, a Páscoa ela acontece ao redor da mesa, em família, comendo uma refeição especialmente preparada para este momento. Esta refeição tem elementos, então, que vão lembrar, é um cordeiro assado, as ervas amargas, enfim. E ali, nesse momento, lê-se um trecho da lei de Moisés, e então o ancião da família vai contar como foi que Deus libertou Israel do Egito. Mas para nós cristãos, o momento culminante da Páscoa está na cruz, plantada no Calvário, onde o nosso Senhor se ofereceu como sacrifício de reconciliação. Moisés ordenou ao povo para ficar em casa, para não saírem, porque o anjo do Senhor passaria sobre a terra do Egito. Contudo, nós somos chamados a sair, carregando sobre nós a marca do nosso compromisso com Ele. Está lá em Hebreus 13 e 14. Enquanto Israel ordenou, fiquem em casa, não saia de casa, o autor aos Hebreus, ele nos encoraja a sair. Saiam para fora e levem as marcas do compromisso e da aliança com Jesus. A cruz de Jesus foi fincada no Calvário como sinal de todo o horror em que havia se tornado a vida humana. Ela foi a consequência de toda uma estrutura construída para alimentar a vaidade e exploração da criação, bem como a reafirmação da rebelião contra Deus, do desejo do ser humano de se tornar o dono do mundo. A cruz foi a resposta de Deus para restaurar todo o estrago que se abateu sobre a criação, quando a humanidade, através de Adão e Eva, escolheu desobedecer, dando ouvidos ao diabo e seguir seu próprio caminho. Naquela ocasião, a sentença divina foi proferida em duas afirmações. A primeira delas,
maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida, até que tornes a terra, porque dela fostes tirado. Essa é a primeira maldição proferida por conta da desobediência. Quando o ser humano resolveu viver por sua própria conta, ele amaldiçoou a terra. Ele trouxe dores sobre a terra. Ele trouxe sofrimento sobre a terra. E assim, então, é descrita a peregrinação da humanidade nessa terra. Uma peregrinação marcada pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela tristeza, pela perda. E tem como referência, como expectativa final, a morte. O retorno ao pó da terra. Essa mesma terra que ele amaldiçoou será o seu berço final. Será o seu lugar final. E a segunda, não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, Gênesis 3. Então a segunda maldição foi essa separação de Deus. Foi agora estar lançado fora da presença e da comunhão com Deus. Fora dessa possibilidade de estar novamente com Deus. A comunhão foi rompida, o mal se instalou na terra, o pecado se tornou o modo habitual de vida, o medo da morte passou a reger as ações e escolhas. A continuidade da história nos apresenta uma série de desastres, desordens, imoralidades, violências, depravação total. O ser humano vai se perdendo, se corrompendo, tornando-se incapaz de realizar o bem, de escolher a paz. Está lá em Romanos 3, 10 a 19. Paulo descreve este cenário trágico como passível de ver a ira de Deus sendo revelada para julgar e condenar toda essa realidade. Romanos 1, 18 a 32. Então é assim que o Novo Testamento vai apresentar essa história, vai apresentar esse modo de vida e as suas consequências. E o mundo se torna então passível de receber a ira de Deus, o juízo de Deus manifesto, a justiça de Deus sendo executada para condenar toda essa situação, todo esse estado de coisas. Se a história acabasse assim, certamente não haveria Páscoa a ser celebrada, nem esperança a ser cultivada. Como resposta ao caos e desgraça que passou a reger a vida humana, Deus escolheu manifestar sua graça através da cruz de Cristo. Seu amor foi demonstrado para que sua criação pudesse ser restaurada, para que o ser humano pudesse se reconciliar com o Criador e para que o diabo fosse expulso e a maldade fosse totalmente arrancada e destruída. A cruz de Cristo é um instrumento de Deus para a nossa reconciliação com Ele. Se não fosse a cruz de Cristo como instrumento de reconciliação, o juízo de Deus teria consumido toda a criação. Não haveria mais história a ser contada, não haveria mais humanidade, não haveria mais criação a ser admirada. Enquanto estava pendurado na cruz, Jesus proferiu algumas palavras que expressam o significado de todo aquele gesto, cuja bondade se contrapõe ao horror daquele evento. Somos desafiados a contemplar o que o pecado da raça humana causou ao Senhor, bem como convidados a receber as bênçãos que fluem da cruz mediante as bênçãos que Jesus proferiu. Quando nós somos levados diante da cruz, nós somos confrontados com todo erro, todo horror, todo pavor, toda desgraça que motivou Jesus a ir para a cruz. Mas também somos convidados para as bênçãos
vindas das palavras proferidas de Jesus. E o que é que Jesus disse lá na cruz? A primeira bênção: o perdão está disponível. Isso está em Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Evidentemente que os soldados sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam cumprindo ordens do governador da província. Eles estavam atendendo aquilo que foi determinado pelo tribunal. Entretanto, Jesus está se referindo ao que estava acontecendo por trás daquele cenário. Havia mais algumas coisas acontecendo. Havia uma realidade maior do que aquilo. Havia uma meta narrativa se desenrolando através de tudo aquilo que se podia enxergar. Jesus não estava sendo morto como um mártir de uma luta pela justiça. Ele não estava sendo morto como um preso político condenado por um governo autoritário e apoiado por um sistema religioso corrupto. Ele não foi condenado por querer conduzir a multidão de pobres oprimidos numa revolução social, nem porque estava ensinando uma rebelião contra a religião predominante, sugerindo uma libertação das amarras marginalizadoras, de modo algum. Isso foi o que viram lá no julgamento de Pilatos. Um sistema político, junto com o sistema religioso, junto com uma multidão insatisfeita. Esses três elementos se juntaram para condenar Jesus. Isso é o que vimos no tribunal. Mas esse não foi o principal motivo. Essa não foi a razão. Esse foi apenas o meio. Isso foi apenas um processo. Jesus estava sendo morto porque resolveu obedecer e tomar o cálice da ira de Deus, para que o perdão se tornasse disponível à humanidade pecadora. Ele mesmo ofereceu sua vida como sacrifício vicário para ser o intercessor, o remidor da humanidade perdida em seus próprios caminhos e escravizada ao domínio do diabo. Jesus foi morto porque ele escolheu morrer, ele decidiu morrer, porque esta era a única maneira de nós alcançarmos o perdão, de nós alcançarmos a graça de Deus, de sermos alcançados pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus. Foi por isso que Jesus morreu, por uma decisão, por uma entrega livre e espontânea. Sem a morte de Jesus na cruz do Calvário, o perdão não seria derramado. O pecado continuaria maltratando a humanidade. A culpa não seria removida e a morte seria a única alternativa. Na cruz, Jesus traz o perdão de Deus para todos os seres humanos, tornando-o acessível a qualquer um que pedir. A segunda bênção que Jesus profere na cruz: um novo futuro é apresentado. Está em Lucas 23, 43. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus faz esta afirmação a um dos malfeitores que estavam com ele naquele momento, crucificados um à direita e outro à esquerda. O homem tem sua consciência pesada. Após um autoexame, ele percebe que sua vida foi desperdiçada inutilmente. Ele não seria tratado como um herói, não inspiraria canções e poemas contando suas aventuras e atos de coragem. Tampouco seria um exemplo de homem para outras gerações. Ele morreria e seria esquecido, provavelmente sepultado em uma vala comum. Ao lado dele, um daqueles malfeitores faz um autoexame. E ele percebe então uma vida desperdiçada, uma vida maltratada, uma vida mal seguida, mal feita.
uma vida cheia de desvios, cheia de turbulências, eventualmente aqui e ali alguma virtude ou alguma coisa boa, mas ao final uma vida amarga agora, uma vida solitária. Ambos os criminosos são amostras do tipo de pessoa em que a humanidade havia se tornado: arrogantes, violentos, amantes dos prazeres, blasfemos, gananciosos, mentirosos, até que um dia se encontram com a morte. Para eles, este é o único futuro que restava. Aqueles dois homens são exemplos de muitos seres humanos, tanto um quanto o outro. Muitos de nós, certamente todos os seres humanos, de uma maneira ou de outra, vão se parecer com um daqueles dois personagens. O que eles representaram, a estrutura social, política, econômica, familiar, enfim, na qual eles estavam inseridos, o que eles julgavam importante, a maneira como eles lidavam com os seus desejos, com as suas compulsões, com os seus vícios, a maneira como eles tratavam as outras pessoas, a maneira como eles lidavam com coisas, com convicções, ideologias políticas ou religiosas, enfim. Então todos os seres humanos, de uma forma ou de outra, se parecem com aqueles dois que estavam ali ao lado de Jesus, um à esquerda e outro à direita. Todavia um deles se arrepende e crê naquilo que estava escrito acima da cabeça de Jesus: este é o Rei dos judeus. Ele entende que Jesus era o único que poderia salvá-lo, que poderia mudar o seu futuro. Ele pede que Jesus se lembre dele quando se assentasse no trono para reinar. Clama para que sua vida perdida seja refeita por uma nova oportunidade para fazer diferente, para ser o súdito leal de um rei justo e bondoso. Jesus lhe garante a entrada no paraíso, uma palavra que era sinônima do Éden, compreendida como lugar de paz, de plena felicidade, o ambiente da morada de Deus. Ir para o paraíso significava haver sido aceito por Deus, portanto, a vida não havia sido desprezada, nem a memória seria apagada. Estar no paraíso era receber essa bênção, esse alívio, esse consolo de que Deus o havia aceito, de que Deus não olhava para ele e não via mais a medida das suas transgressões, dos seus pecados, dos seus crimes, mas Deus o via de outra forma agora. Deus estava pronto e disposto para restaurá-lo. Sem a morte de Jesus na cruz do Calvário não haveria um novo futuro. O pecado continuaria aprisionando a humanidade, a culpa não seria removida e a morte seria a única alternativa. Na cruz, Jesus apresenta um novo futuro ao lado de Deus, reservado a qualquer um que se arrepender. Qualquer um que se arrepender da vida que tem levado distante de Deus, receberá um novo futuro. A terceira bênção: o reencontro com o Criador é proclamado. Nós encontramos em Marcos 15:34 e Lucas 23:46. Deus meu, por que me desamparastes? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus encara a solidão, a rejeição e o desamparo da parte do Pai. Jesus, ele sente isso. Jesus, ele vive isso. Jesus, ele experimenta isso. Deus o havia abandonado. Ele agora estava sozinho. Deus o havia rejeitado. Ele agora estava solitário. Ele não tinha mais como falar com Deus. Uma barreira foi levantada. Um muro foi interposto, um abismo foi aberto entre ele e Deus.
ele sente todo esse drama, ele vê todo esse drama. Algo que ele já havia presenciado lá no Getsemane, quando estava orando e pediu: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele havia percebido que carregar sobre si o pecado que havia causado a ira de Deus o levaria a experimentar, a vivenciar essa rejeição, esse desamparo. Dentro dele havia um sentimento recíproco, aquele expresso por Deus, quando viu o ser humano se afastando cada vez mais, e o sentimento de vazio do ser humano afastado de Deus, desejoso de reunir-se com Deus, mas sentindo terror e medo de se aproximar dele. A divindade de Jesus e a humanidade de Jesus agora em choque. O fato de Jesus ser Deus e ser homem mostrava esse desejo de Deus se reunir, se reencontrar com o ser humano. Mas ali na cruz, naquele momento, naquele instante, a divindade, a natureza divina de Jesus e a natureza humana de Jesus estão em choque, estão se digladiando, elas estão uma contra a outra. Deus olhando para o ser humano e vendo nele o pecado, vendo nele o afastamento, a rebelião, e o ser humano olhando para Deus, mas vendo nele um ser distante, um ser inatingível, inalcançável, sentindo o pavor, o terror de se aproximar desse Deus, poderia morrer. Este sentimento resultou em uma vida amarga, na qual o ser humano tenta apagar o nome de Deus de suas lembranças, como exemplificado na reação de Caim, após ser repreendido por Deus, depois de haver matado Abel. Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença. Em Gênesis 4. Essa disputa do homem com Deus produziu no ser humano essa vida amarga, solitária, angustiada, desesperada. A jornada da humanidade ao longo da história demonstra esse sentimento de orfandade que o acaba lançando no desespero da perdição. Por não encontrar respostas, o ser humano se revolta cada vez mais contra Deus. Com isto, realiza mais atos de revolta e destruição, afundando-se cada vez mais. Vendo a tragédia que se multiplica, começa a acusar Deus por sua maldição. Por fim, encontra-se sozinho, abandonado e desamparado. A jornada da humanidade é isso, o homem lutando contra Deus, se rebelando contra Deus. Ele não deseja Deus e faz coisas para irar Deus, para revoltar Deus. E aí ele se complica mais, e ele faz mais coisas, e ele afunda mais. E em todo esse processo ele vai culpando Deus, que Deus não se importa, que Deus não o ama, que Deus se esqueceu dele, que Deus é o responsável por isso. Por que Deus não faz alguma coisa? Se Deus fosse poderoso, ele resolveria. Se ele não resolve, então é porque ele não é poderoso, ou ele não ama o suficiente. Deus é apenas interesseiro, Deus não existe, Deus não está nem aí, Deus não é presente, Deus é distante. O homem então vai vivendo a sua solidão, porque a única maneira de encontrar e resolver a sua solidão é quando o homem está unido a Deus, é quando ele se encontra com Deus, quando ele vive na presença de Deus. Jesus encara esse sentimento e resolve confiar seu espírito nas mãos do Pai. Mesmo sentindo-se abandonado, ele decide lançar-se nos braços de Deus, confiado no reencontro, como o profeta Oséias apela ao povo de Israel: venham, voltemos ao Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura, Ele nos
feriu, mas sarará nossas feridas. Ele nos dará vida novamente para que vivamos em sua presença. Oséias 6, 1 e 2. Sem a morte de Jesus na cruz do Calvário, a vida seguiria em desespero e abandono. O pecado continuaria aprisionando a humanidade, a culpa não seria removida e a morte seria a única alternativa. Na cruz, Jesus proclama o reencontro com o Criador, afirmando que o abraço de Deus está esperando por qualquer um que decidir a segui-lo. Então, concluindo a nossa mensagem, a cruz foi um dos instrumentos mais terríveis inventados pelo ser humano. O grande orador romano Cícero se referiu à cruz como o mais ignominioso instrumento de tortura e morte, exortando que seu nome jamais fosse pronunciado por um cidadão livre. Foi nela que Jesus se ofereceu como sacrifício pelos pecados da humanidade, para satisfazer a ira de Deus contra toda a impiedade, para reconciliar o ser humano com Deus, para trazer a paz. A morte do Filho de Deus, santo, imaculado, inocente, para pagar a pena destinada a todos os seres humanos que se encontravam rebelados contra Deus, foi a maior tragédia que o mundo já pôde contemplar. O maior desastre que aconteceu na história foi a morte de Jesus, a morte de um justo pelos injustos, a morte de um inocente em favor dos culpados, a morte do Filho de Deus no lugar dos filhos dos homens. Toda a criação entrou em convulsão com as trevas que cobriram a face da terra. Os poderes cósmicos se abalaram, provocando terremotos. O pavor se espalhou até entre os poderosos. As estruturas que controlavam o acesso à presença de Deus foram rasgadas e lançadas ao chão. Houve uma convulsão tão grande que as trevas cobriram todos os céus. O dia se transformou em noite. A terra tremia, a terra chacoalhava e o véu do templo se rasgou, aquele véu que separava os homens de Deus, que fazia com que os líderes religiosos, com que os chefes religiosos impusessem impostos, taxas, toda uma série de exigências para que alguém pudesse se aproximar. Aquilo foi rasgado, lançado ao chão. Tal foi o pavor, tal foi o impacto daquele momento. A cruz foi primeiro uma mensagem de condenação divina diante da maldade instalada na criação, e de outro modo ela foi também uma oferta de reconciliação de Deus ao ser humano. Na angústia do Calvário, Jesus profere palavras que se movem em meio à dor para fazer brotar esperança e salvação. Na cruz, Jesus traz o perdão de Deus para todos os seres humanos, tornando-o acessível a qualquer um que pedir. Se você precisar o perdão de Deus, peça, que Deus perdoa. Na cruz, Jesus apresenta um novo futuro ao lado de Deus, reservado a qualquer um que se arrepender. Qualquer um que se arrepender do estilo de vida que tem vivido, dos caminhos que tem tomado, das decisões que tem escolhido, pode voltar-se para Deus e encontrar um novo futuro. Na cruz, Jesus proclama o reencontro com o Criador, afirmando que o abraço de Deus está esperando por qualquer um que decidir a segui-lo. Todo aquele que segue a Jesus, a sua vida nunca será em vão, nunca cairá no vazio, nunca terminará na insignificância, nunca será esquecida ou apagada da história. Para que não haja qualquer sombra de dúvida nem espaço para discussões tolas,
a respeito da fidelidade de Deus em cumprir sua palavra de bênção, Jesus encerra aquele momento triste com a declaração: está consumado. É isso que Jesus diz. Nada mais há para ser feito, não há mais espaço para dúvida. O amor de Deus foi derramado, a graça foi manifestada, a criação está liberta e a redenção final se aproxima. Está consumado. Tudo aquilo que Deus prometeu está sendo cumprido agora. O amor está ao nosso alcance. Nós estamos sendo perdoados, estamos sendo redimidos, estamos sendo feitas novas criaturas. Há uma nova esperança para nós, há um novo futuro para nós. O encontro com o Pai é o que está reservado a nós no final da nossa caminhada. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo, Ele voltará. Seu reino será consumado. Nós estaremos com Ele para sempre. E tudo isto foi possível por causa da cruz, que é o instrumento de Deus para a nossa reconciliação. Que Deus abençoe sua vida. Quero convidar você a se aproximar da cruz de Cristo. Quero convidar você a se achegar a Jesus, o crucificado. E ao contemplá-lo, que você busque o perdão, que você procure o arrependimento, uma mudança de vida, os caminhos que você tem trilhado, as escolhas que você tem feito, a maneira como você tem lidado com todas as coisas, com todas as questões da sua vida. Volte-se para Deus e que você experimente o abraço, o cuidado e a proteção do Pai ao longo de toda a tua jornada. Deus abençoe você. Vamos orar. Pai eterno, nós olhamos para a cruz. Nós estamos nessa época que nós celebramos a Páscoa de Jesus, e somos atraídos de volta ao Calvário, Pai, para lembrar toda a dor, todo o sofrimento, particularmente a razão pela qual Jesus esteve lá. Foi por causa do nosso pecado, foi por causa da nossa rebelião, foi por causa da nossa falta de vontade e disposição em obedecer ao Senhor. Foi porque nós estávamos mortos em nossos delitos e transgressões. Foi porque nós nos deixamos escravizar pelo diabo e pelas nossas paixões. Foi porque nós escolhemos seguir um caminho diferente daquele que o Senhor propôs. Que tragédia, Pai eterno. Quanta dor e sofrimento. Mas a cruz também significou, segundo a tua vontade e decisão soberana, ser um instrumento de reconciliação, ser a oferta de perdão para nós, ser a oferta de um novo futuro para nós. Muito obrigado, Pai, por tão grande salvação operada na cruz de Cristo. Perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa culpa, perdoa a nossa transgressão e a nossa rebelião. Dá-nos, ó Deus, um novo dia, dá-nos uma nova oportunidade para continuarmos seguindo na jornada ao lado do Senhor. Pai, eu oro por esses agora que estão aqui, por esses que nos ouvem, para que a cruz de Cristo
reunirmos ao redor de Jesus e abraçá-los. Pai, recebe nosso louvor e a nossa gratidão pela Tua palavra, pelo Teu grande amor demonstrado por nós, e que a alegria e a bênção da cruz de Cristo venha constranger sempre os nossos corações e venha sempre nos trazer de volta ao Senhor, para que jamais nos desviemos dos caminhos e da vontade do Senhor. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e a paz. Deus abençoe você. Foi uma alegria estar com você novamente. Espero ver você no nosso